Opa, beleza pessoal? Aqui é o David. Nesse vídeo eu vou ensinar para você como fazer um aplicativo termômetro. E ele é um termômetro inteligente porque ele muda aqui atrás o fundo conforme a temperatura e também conforme a nossa condição do tempo. Você vai gostar bastante desse projeto pronto aí, então segue o passo a passo dessa aula para você fazer esse termômetro. E se você quer aprender aplicativos, né, criar aplicativos do zero, já se inscreve aí no nosso curso que é o passo a passo para criar aplicativos mesmo que você ainda não saiba programar. Eu dou passo a passo do zero, a gente faz um aplicativo aqui, um guia comercial do zero, e também adicionei umas aulas aí sobre MySQL, como que a gente pode conseguir até mesmo uma hospedagem e o domínio gratuito, tá certo? Agora vamos então para o nosso projeto termômetro. Então vamos lá, pessoal, eu estou aqui com um novo projeto aqui no Codler, tá? A gente vai tirar essa barra aqui em cima, né? O título aqui a gente vai tirar já. Vamos deixar sem esse título aqui. Então a gente vem aqui e tira o título, beleza? A gente vai começar então colocando um fundo, que vai ser as nossas imagens, tá? Eu baixei algumas imagens aqui, ó, que é as imagens de uma imagem de sol, uma imagem de dia, né? Uma imagem de chuva e uma imagem de frio. Então, conforme a gente for verificando lá na nossa API, a gente vai ver como é que está a temperatura, o tempo, e conforme a temperatura, o tempo, ele vai mudar a imagem do fundo, tá ok? Então, para a gente colocar uma imagem, nós vamos usar aqui um vertical arranjamento. Vamos colocar ele aqui para Fill Parent, para ele ocupar toda a nossa tela, e vamos centralizar tudo que a gente colocar aqui no meio, colocando aqui, ó, em vez de left, a gente deixa para center. Deixa center aqui também, então tudo que a gente colocar agora, a partir de agora, né, vai ficar aqui no meio. Aí a gente vai colocar agora aquela imagem do termômetro aqui atrás. Como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos colocar outro vertical arranjamento, tá? Então a gente coloca outro vertical. Esse vertical aqui, a gente vai definir um tamanho para ele. O tamanho desse vertical vai ser de 300 pixels. A gente coloca aqui 300 pixels e vamos colocar aqui também 300 pixels de largura. Tá? 300 pixels de altura, 300 de largura, e vamos definir ele para center também, para que tudo que a gente coloca aqui fique no centro. E agora a gente vai colocar o nosso ponteiro. Vamos por partes, primeiro vamos subir as imagens. Deixa eu vir aqui nas sets, vamos fazer o upload da imagem. A imagem de fundo que eu quero colocar, para começar, é essa daqui do dia, tá? Então eu vou clicar em abrir. Feito o upload para o Codular, eu vou vir aqui e vou colocar esse arranjamento aqui, o vertical arranjamento, que vai ser o nosso fundo. Eu vou colocar a nossa imagem aqui, ó. A gente vem aqui em Image e colocamos aqui o nosso dia. Então, a imagem de fundo já está. E agora a gente vai colocar o nosso termômetro aqui, tá? Eu vou fazer o upload aqui da nossa imagem do nosso termômetro. Eu já recortei ele aqui para ele ficar transparente. Então, eu vou fazer o upload dele aqui. E aí a gente vai colocar ali na nossa imagem desse arranjamento aqui. Eu venho aqui, clico nele, venho aqui em Image, venho aqui em termômetro. Tá? Então a gente já tem o nosso termômetro. Agora a gente vai colocar o nosso ponteiro. A gente vai vir aqui na interface do usuário e vamos arrastar uma imagem aqui para dentro, tá certo? Essa imagem aqui, eu testei, ela fica melhor com 250 pixels. Então eu vou colocar 250 pixels e 250 pixels aqui também, tá? E a picture, né, vai ser o nosso termômetro, então ou o nosso ponteiro. Vamos fazer o upload do nosso ponteiro, que já está recortadinho também. Então a gente vai colocar agora o nosso ponteiro ali, beleza? Fez o upload. Vamos colocar o nosso ponteiro aqui na nossa imagem. Clicamos aqui, viemos aqui em Picture e vamos colocar o ponteiro. Aqui, talvez o ponteiro ele fique meio de um lado ou de outro, não tem problema, tá, pessoal? O importante é que ele fique aqui no meio, depois no celular ele vai ficar bem certinho, tá? Então, depois a gente vai ter que regular o nosso ponteiro para que ele fique ajustado aqui, ó. Que ele fique aqui para o 0, tá? Como que a gente faz isso? A gente vai fazer isso por mudar o ângulo da nossa imagem. É pelo ângulo, a rotação, né, do ângulo da nossa imagem que a gente vai fazer ele girar, já que ele é uma imagem quadradinha e ele está bem no meio. Então, aqui, por exemplo, se a gente colocar aqui 210, olha só, ele vai girar. É lógico que aqui ele não vai aparecer, mas no nosso telefone, depois eu vou mostrar bem certinho como é que fica, ele gira também. Agora eu coloquei aqui ó, o celular aqui do lado, só para você ver o ponteiro girando. Eu coloquei 210, né? A gente vai diminuir um pouquinho aqui, vamos colocar para 110 o nosso ângulo. Aí a gente vai achar o 0 ali, ó. Olha lá, ficou bem certinho
quase, né, no zero. Vamos colocar 111 aqui, 112. Vamos ver como é que fica. Aqui, vamos pegar aqui. Ó, pode ver que já ficou bem no zero o nosso ponteiro, tá certo? Então, o zero a gente sabe que é o 112. Depois a gente vai usar isso também, tá certo? Então, o 0 é o 112, o nosso ponteiro está aqui. Agora, a gente vai colocar aqui uma legenda aqui embaixo para a gente colocar a nossa temperatura, né? Mostrar também ela de forma numérica, né? A gente vê ali também. Então, a gente vai colocar uma label aqui. A gente vai apagar... Vamos deixar o texto dela por enquanto. O tamanho dela aqui a gente vai colocar como 40, tá? Aí você pode colocar o tamanho que você quiser. Vou clicar em Font Bold e o fundo dela eu vou deixar branco, que aparece um pouquinho melhor. Ele se destaca um pouco melhor no nosso aplicativo. Agora sim eu posso apagar ela aqui. Ok, essa vai ser a nossa label, a label 1, então vai ser da nossa temperatura. A gente coloca ela aqui como temperatura. Beleza? E aqui embaixo eu vou colocar uma outra label para mostrar a condição do tempo atual. A gente coloca a nossa label aqui, eu vou colocar ela, o tamanho dela para 28. Tá? Vou colocar a font bold também e vou colocar aqui o fundo, a gente vai colocar para branco também, que se destaca bem. Vou tirar aqui também o texto dela e só vou editar aqui para a gente achar nos blocos e vou colocar aqui condição, que seria a condição do nosso tempo atual, tá? E a gente vai precisar de mais uma label que ela vai ficar escondida, vai ser a nossa label 1. A gente pode apagar o texto dela e ela vai ser usada só para a gente fazer um cálculo. Então, eu vou deixar ela invisível aqui, tá ok? Então, a partir de agora, o que a gente vai fazer vai ser nos blocos. Aqui o nosso ponteiro ele vai ficar fora aqui, né? Enquanto está aqui, mas pode ver que se a gente vier aqui no nosso Companion, ó, pode ver que o ponteiro está certinho no meio. Então, não se preocupe se ele ficar fora aqui, tá ok? Então, a gente vai precisar também de um web, tá? Um componente aqui, a gente vem aqui em conectividade e vamos arrastar o web para a gente fazer a solicitação da nossa API. Tá? E a gente poderia usar também o sensor aqui, né? Ficaria até mais fácil se a gente usasse aqui, ó, em sensores e pegar esse sensor de temperatura, tá? Só que ele não funciona em todos os dispositivos. Então, eu quis fazer um pouquinho mais complexo e criar esse web, que daí ele vai funcionar em todos os dispositivos que tenham conectividade com a internet, tá? No web, a gente vai colocar a nossa URL já aqui. Qual que vai ser a nossa URL, tá? A URL eu vou estar deixando na descrição, só que você vai ter que fazer uma modificação de acordo com a sua cidade. Tá? Aqui a URL é essa daqui, que eu vou estar deixando na descrição. E aí você vai ter que vir nesse site aqui, ó, que é o AccuWeather.com. Você vai acessar esse site aqui, tá? AccuWeather.com, e vai colocar o nome da sua cidade aqui para buscar. Por exemplo, aqui eu vou botar Passo Fundo. Passo Fundo. Olha só, Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Aí ele vai me retornar aqui com a previsão do tempo e vai retornar aqui em cima, ó, na URL, com esse número aqui, ó. Depois do nome da cidade vai vir um número, e é esse número que você precisa. No meu caso aqui é 35732. Eu vou copiar esse número, vou vir na URL que vai estar na sua descrição aí, e depois desse V1 barra, aí você vai colocar o número da sua cidade. Só vai apagar o número que tem ali e vai colocar o número da sua cidade, certo? Aí você vai copiar essa URL aqui, né, já com o número da sua cidade, vai vir aqui no Codular e vai colocar aqui na URL. Cola ali, beleza, tá pronto. Olha só, então a gente vai vir agora para os blocos. Se você der um Enter aqui, ó, nessa URL, você vai ver que ele já retorna com a previsão no formato JSON, tá? Esse JSON aqui a gente vai editar ele, né, para a gente encontrar aqui a temperatura atual, para a gente poder mostrar no nosso termômetro. A gente vai fazer isso agora nos blocos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma variável com o nome de resposta, que vai ser a resposta que está retornando lá do nosso web. Resposta. E a gente vai setar ela, inicializar ela, para uma lista vazia. Então, a gente coloca esse bloco aqui, ó, criar uma lista vazia. Depois, a gente vai vir aqui no Screen 1 e vamos pegar o bloco Initialize, que é quando inicializa a nossa tela. Então, quando inicializar a nossa tela, a gente vai inicializar também o nosso web. A gente faz isso por colocar esse bloco aqui, web1.get. Então, ele vai fazer uma solicitação, assim como se você colocasse a URL no seu navegador e desse um Enter. Ele vai solicitar e vai retornar essa resposta aqui. Aonde que vai retornar? Vai retornar no nosso web.getText.
esse bloco é o responsável pelo retorno, né? Ele vai retornar com esse texto aqui. E ele vai vir nesse aqui, ó, conteúdo da resposta, certo? Então, a gente vai primeiro decodificar esse JSON. Como que a gente faz isso? Vamos setar a nossa global resposta para... A gente vem no nosso bloco do web e pegamos esse bloco aqui, ó, JSON Text Decode. E vamos colocar o nosso conteúdo da resposta, certo? Depois de se fazer isso, então agora a gente precisa obter o valor da nossa temperatura. Como fazemos isso? Para a gente visualizar melhor esse JSON aqui, o que a gente vai fazer? Você vem aí no seu navegador e bota assim, ó, JSON Vir. Ó, Vir. Aí dá um Enter, tá? E pode pegar esse online JSON Vir aqui, ó. Certo? E aqui dentro você cola essa resposta inteira aqui, ó. Deixa eu dar um Ctrl C, Ctrl V. Aí você vem aqui, dá um Enter e vem aqui em Vir. Ó, pode ver que agora a gente pode visualizar o nosso JSON de uma forma diferente. Fica mais fácil da gente encontrar o que a gente precisa. Então, a primeira coisa que tem o nosso JSON aqui é como se fosse para nós uma lista vazia. Pode ver que ele tem 0 aqui, ó. Então, a gente primeiro precisa selecionar esse item aqui, tá? Que é o primeiro aqui, tá? Não é uma lista vazia, tá? É uma lista, né? É uma lista dentro de uma lista, melhor dizendo. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai setar a nossa label 1, aquela que a gente deixou invisível lá, que eu falei que a gente ia usar só para fazer alguns cálculos, né? Na verdade, a gente já vai usar aqui. Vai setar o texto dela, e aí a gente vai tirar, por assim dizer, esse primeiro aqui, ó. Essa primeira lista aqui. Como que a gente faz isso? A gente pega esse Select Item List, tá? E a nossa lista vai ser a nossa global resposta. A gente pega a resposta aqui. E o index vai ser 1, certo? Coloco 1 aqui. Beleza. Agora, a gente vai obter o valor para a temperatura. Então, como que a gente pega esse valor que está aqui dentro, ó, desse temperatura? Então, a gente vai pegar aqui no bloco de dicionários, ó, get value for k. Tá? A gente vai procurar um valor para a chave. No dicionário é o que está retornando aqui dentro, tá? E a key vai ser essa daqui, que é a temperatura, só que está em inglês. Então, a gente tem que colocar exatamente como está ali. A gente coloca temperatura, tá? Depois, a gente vai obter o segundo valor, que se a gente clicar no mais aqui, ó, tem metric e imperial. A gente quer esse metric aqui. Então, a gente faz a mesma coisa. Vamos pegar aqui em dicionários, get value for k. Aí a gente bota aqui dentro, esse vai ser o nosso dicionário. E a key aqui vai ser metric. Então, a gente coloca aqui metric. Agora, dentro de metric, a gente tem value, a unidade e o unidade type, alguma coisa assim. Então, a gente quer o value, que é o valor da nossa temperatura atual. Então, vamos fazer a mesma coisa. Pega aqui em procedimentos, ou melhor, em dicionários, get value for k, colocamos aqui dentro do dicionário, e agora a gente quer o value. Então, a gente coloca aqui value. Pronto. Agora a gente já está setando a nossa label para a nossa temperatura, tá? Ela não vai aparecer porque essa label está escondida, certo? Então agora a gente vai mostrar essa label, que vai ser mostrar a nossa temperatura, na label temperatura. Então a gente seta a nossa label temperatura, o texto dela, text, para a nossa label 1, só que a gente vai juntar e vai colocar aquele símbolo de graus, né? A gente coloca aqui para ficar mais bonitinho. A gente coloca a nossa label 1, que está retornando no texto. E vamos colocar aqui o símbolo de graus. A gente coloca um texto aqui, ó. E aí a gente coloca o símbolozinho de graus. Ó. Daí ele vai juntar a temperatura e o símbolo de graus. Vamos ver como é que está ficando? Eu vou reiniciar o meu Companion aqui e vou mostrar para você. Então aqui pode ver que ele inicializou, já rodou já fez o get ali na nossa API, né, no nosso web, já obteve a resposta e já está mostrando a temperatura aqui, ó, 15,7.
Beleza, certinho. Mas agora a gente quer colocar no nosso termômetro. A gente quer que esse ponteiro ele gire de acordo com a nossa temperatura, certo? Para isso, primeiro a gente tem que encontrar um fator de multiplicação do nosso ponteiro aqui, ó. Porque o que acontece? Se a gente só botar para o ponteiro rodar 15 graus, não necessariamente ele vai ficar no 15 aqui, certo? Porque é diferente, a nossa imagem aqui não é igual à nossa temperatura, tá? Então, como é que a gente faz para encontrar? A gente pode chegar e tentar colocar o ponteiro no 10 aqui. Deixa eu ligar de novo aqui, ó. Vamos fazer um teste aqui. Ele está em... a nossa imagem aqui está em 200, ó, 112. Vou tentar colocar aqui agora 130. Vamos ver onde que vai o nosso ponteiro. Deixa eu colocar aqui, 130. Olha, ele foi, não chegou no 10. Eu quero que chegue no 10. Vou colocar 140. Vamos ver como é que ficou aqui. Mais um pouquinho. Vou botar 148. Até nós chegarmos bem certinho ali no 10. Ó, tá um pouquinho mais do 10, então um pouquinho menos. 145. Ó, um pouquinho mais, 146. Agora chegou no 10, ó, bem certinho. Então, 146 menos 12, a gente precisa verificar. 146 menos 112 vai dar um total de 34. Então, se a gente colocar um ponto aqui, ó, a gente já tem o nosso fator de multiplicação. Então, a cada grau a mais da nossa temperatura, a gente faz vezes 3,4, né, para ter um pontinho aqui no nosso termômetro, tá? Então, a gente vai voltar aqui para o 0 e agora a gente vai mudar lá nos blocos. A gente vai, então, setar a nossa imagem aqui, a rotação da nossa imagem, ó, ângulo de rotação, setar o ângulo para, a gente vai multiplicar, deixa eu achar aqui, a gente vai multiplicar o nosso label 1, que está retornando com a temperatura, vezes o nosso fator de multiplicação para a gente mostrar no ponteiro, que é 3,4. Tá? Só que se eu simplesmente fizer isso aqui, o nosso ponteiro ele não está zerado, ele está lá embaixo, ele vai subir só um pouquinho. Então, a gente tem que iniciar ele no 112. A gente só coloca um bloco de matemática aqui e soma com 112. E vamos testar, ver se vai funcionar. 112 seria o nosso zero aqui no termômetro. Então, vamos ver. Vamos colocar aqui, deixa eu mostrar para você. Ó, pode ver que aqui já está no 15,7 e aqui também está no 15 aqui no nosso termômetro. Então, ele já está funcionando, está multiplicando, zerando certinho, certo? Já está mostrando, já estamos colocando o nosso termômetro, o ponteiro no local certo. Tá? E agora, para a gente mostrar então nossa condição do tempo atual, a gente vem aqui em blocos e nós vamos pegar agora, em vez de a gente pegar aqui o metric, temperatura, a gente só quer essa aqui, ó, weather text. Então, a gente vai pegar esse weather text aqui, por fazer da mesma forma que a gente fez aqui. A gente vai setar a nossa label condição, setamos a label condição, o texto dela para select item list 1, né, que é a resposta, e a gente vai procurar aqui no nosso dicionário um valor. Peguei o bloco errado. É esse aqui, get value for k. E a gente vai pegar esse aqui, ó, que é weather text. Vamos copiar aqui. Deixa eu pegar daqui. Ó, a gente copia, é isso aqui que a gente quer. Vamos colocar aqui dentro, para não errar. Certo? Então, vamos ver se está funcionando. Deixa eu clicar aqui para mostrar para você. Ó, maioritariamente com sol. Então, é a resposta que está retornando lá da nossa API, certo? Então, a gente já está conseguindo mostrar aqui
bem certinho. Mas agora é interessante que a gente pode também mudar essa imagem de fundo conforme a nossa temperatura. Isso também é legal, isso torna um termômetro, ele se torna inteligente, ele muda conforme a temperatura. É uma coisa legal também. Então eu vou subir aquelas imagens que eu tinha já feito os recortes, que são essas imagens aqui, o frio. Deixa eu só fazer o upload de uma por uma. Agora que está feitas as imagens, então a gente vai colocar alguns blocos if aqui para verificar como é que está a condição do nosso tempo. Então a gente coloca aqui, ó, if, se a nossa label, deixa eu só pegar um bloco aqui de comparação, ó, se a nossa label 1, que é o retorno da temperatura, aqui, cadê a label 1? Aqui, ó, label 1 text, se ela for menor do que 20 ou maior do que 20, é porque o dia está bem calor, né? Tá calor, tá com mais de 20 graus. Então a gente coloca aqui maior do que 20. Então nós vamos setar o nosso vertical arranjamento aqui, ó, que é o nosso fundo. A gente vai setar a imagem dele para outra. Ó, a image nós podemos setar para a imagem de sol. A gente copia aqui o sol PNG e vamos colocar aqui no text sol PNG. Tá? Então, se a temperatura for maior que 20, aqui atrás o fundo vai aparecer o sol. E a gente faz aqui também, só dá um Ctrl+C e Ctrl+V, se for menor do que 20, se a temperatura for menor ou igual, né? Menor ou igual a 20, a gente coloca aqui a imagem do frio. A gente seta a nossa imagem aqui para o frio. E outra coisa, a gente pode também verificar se está chovendo ou não. A gente pode verificar aqui, ó, que se a gente for ver, tem aqui, ó, se tem precipitação. Aqui no caso está falso. Então, se tivesse true, né, se tivesse verdadeiro, é porque está chovendo. A gente faz o mesmo esquema dessa aqui, ó, da condição. A gente pode botar um if aqui. Deixa eu pegar, só copiar o bloco if. Daí a gente vai apagar esse aqui. Vamos colocar uma verificação de texto. Ó, se o nosso texto de retorno aqui, ó, que em vez desse aqui a gente coloca se tem precipitação. Aqui, ó, precipitation. Aqui, ó. Vamos copiar, vamos colocar aqui dentro. Se for igual a true, então a gente seta a nossa imagem para chuva. Que vamos pegar essa aqui, ó, chuva PNG. Vamos colocar aqui, opa, seta a nossa imagem então para chuva. E dessa forma a gente consegue fazer então as mudanças aqui no nosso termômetro de acordo com o tempo. Então, conforme o tempo for mudando, aqui também o nosso fundo vai mudar, o nosso ponteiro vai mudar e aqui a gente vai obter aí os valores. Então, se você curtiu esse vídeo, já deixa seu like e também se inscreve no nosso canal e até o próximo vídeo.